e ele falou com Flavinho Fernandes. Deixa eu chamar Flavinho conversando com o advogado aqui na tela aqui. Daí então a gente vai desmiuçar isso aqui, esse assunto aqui, vai. A gente conversa agora com o advogado Harley Cordeiro, advogado do Juan Ferreira. Ele esteve hoje pela manhã aqui na Central de Polícia e conversa com a nossa equipe neste momento. Doutor, os documentos do Juan foram encontrados no interior do veículo. Ele, desta forma, tem sido apontado como o motorista do automóvel que acabou se envolvendo neste acidente. O que é que o senhor tem a dizer acerca do Juan? O que de fato aconteceu? O senhor teve contato com ele mesmo dirigiu o veículo, ele assume, ele pretende se apresentar? Bom dia. Bom, com relação à última pergunta, a intenção nossa aqui hoje era apresentá-lo. Eu vim aqui combinar com o delegado para fazer essa apresentação espontânea, porque teria que combinar com o delegado de uma forma segura para ele se apresentar, já que tem aí várias ameaças, como as redes sociais mostram aí, ameaça de morte, inclusive não só ele, como os familiares, e até recompensa já ofereceram. Então, eu vim para combinar com o delegado uma forma segura para apresentá-lo. Com relação ao chegar aqui, eu soube que tinha sido decretada a prisão preventiva e com isso agora eu vou combinar com ele novamente. Aliás, eu não conversei com ele ainda, conversei só com os parentes, porque ele ainda não tem condições de falar. O que os parentes contam? Os parentes chegaram, ouviu o Juan? A família está toda abalada, né? Esse é um caso, quando acontece um crime em que envolve morte, não é só a família da vítima que sofre, é a família também do acusado. E nesse caso aí, que estão tentando transformar o crime, esse crime que aconteceu, num crime político, né? Já que o pai dele é político na região lá do Sertão, e os adversários estão pagando para divulgar a imagem do pai, inclusive divulgaram a imagem do pai bebendo com o filho, que isso ocorreu há muito tempo atrás e como tivesse sido no dia do crime. Isso é um pouco desleal e desumano, né? Doutor, logo após o acidente, o Juan teria sido flagrado por uma câmera de segurança correndo pelas ruas ali do bairro de Manaíra. Ele chegou algum momento a sair do estado, ou pelo menos aqui de João Pessoa, e ter voltado para a cidade dele, no interior? Bom, na verdade, eu não sei onde o Juan está, porque eu não tive contato com ele ainda. Eu tive contato com os parentes. Inclusive, o processo eu não tive acesso agora, porque está em segredo de justiça e ele ainda vai assinar uma procuração para mim, para eu poder me habilitar. Possivelmente eu devo estar em contato com ele hoje ainda, para poder ele assinar essa procuração e eu me habilitar nos autos. E para que o senhor possa fazer a defesa, sobretudo nesse primeiro momento, para ter essa conversa, esse diálogo com a polícia, o que é que o senhor tem defendido? De fato era ele que estava dirigindo o veículo? O que aconteceu ali? Ele de fato teria ingerido bebida alcoólica? Foi encontrado maconha, inclusive, dentro do carro? Em tese, nesse primeiro momento, o que é que o senhor sustenta acerca disso, dessa defesa? Com relação à questão da bebida alcoólica, não existe uma prova nenhuma que ele ingeriu bebida alcoólica. Existe uma lata de cerveja seca, sem lacre, encontrada dentro do carro. E existe uma quantidade mínima de uma substância lá que ainda não se sabe se é maconha ou se não é. Vai ter que ser periciada para definir o que é. O que eu sei é só isso e não tem nem como definir, que eu não conversei com ele ainda. Neste caso, como já o mandado de prisão expedido pela Justiça, o senhor agora vai conversar com ele para, de alguma forma, ele se entregar ainda? Como é que vai ser feito esse processo? A ideia é ele se apresentar, né? Ele, inclusive, a família quer isso, né? Mas aí ainda não está definido o dia nem o momento. Ok, muito obrigado, viu, doutor? Tranquilo. A gente vai continuar, portanto, acompanhando esse caso, inclusive tentar conversar com o advogado. Depois a gente vai voltar a procurar ele para tentar saber desdobramentos acerca deste caso que vem repercutindo desde o último sábado.
né, onde teve... Flavinho, nessa imagem que você está vendo aqui, essa entrevista, Flavinho conversou com o advogado de defesa um pouco mais cedo, tá? Aqui a gente tá aqui para ouvir todo mundo, dirimir, tirar dúvida, ser curioso, perguntar, porque não carece, não dói perguntar. A pergunta que eu queria fazer agora, o suspeito, que não é acusado, é suspeito, ele tá, o processo, pelo que deu pra perceber, vai seguir em segredo de justiça. Eu queria saber e entender por que esse processo vai seguir em segredo de justiça. Flavinho Fernandes tá com o delegado. Ô Flavinho, pergunta ao delegado, que ele é muito competente, ele vai atender esse caso. Por que o processo vai seguir em segredo de justiça, Flavinho? Já está em segredo de justiça, Flavinho, esse processo, Flavinho? É isso, Erli. A gente volta a conversar com o delegado Rodolfo Santa Cruz. Doutor, nós exibimos